Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 6. Capítulo 5. Sacrifício humano. Assim que saímos, encontramos o local do evento em tumulto. Todos os olhares se voltaram para nós quando saímos. Eu exclamei, ainda com o braço em volta da senhorita Luiz. Eu tinha um mau pressentimento sobre isso. Os rostos na multidão diziam tudo o que eu precisava saber. Mas se isso não fosse o suficiente. Por sacrifício humano, quer dizer. Também ouvi a voz da árvore sagrada. Será que? O que devemos fazer? Parecia que não éramos os únicos que havíamos recebido aquela mensagem arrepiante. Apertei os dentes. Luxon, pior caso possível. Você quer que eu remova a Luiz deste local? Certo. Nesse caso, quanto mais cedo, melhor. Vou preparar um pequeno navio para você. Depois disso, podemos embarcar no Einhorn ou no Licorne e seguir para o reino de Olfort. Enquanto planejava ajudá-la a escapar, a senhorita Luiz se soltou do meu abraço. Obrigada, Leon, mas isso não será necessário. O quê? Cavaleiros vestidos com armaduras correram até nós e a cercaram. Outro grupo tentou cercar Lélia, mas Serge rosnou para eles. Qual o significado disso? Senhor Serge, por favor entregue essa jovem. Estamos completamente no escuro sobre o que está acontecendo, mas sabemos que a árvore sagrada está procurando por uma jovem como sacrifício. No momento em que ouvimos as palavras da árvore, uma luz brilhante surgiu dentro da caverna. Se uma dessas duas garotas é o sacrifício, então. Não ponha um dedo sequer em Lélia. Serge ergueu os punhos, pronto para lutar contra eles se necessário. Parem. A senhorita Luiz gritou. Eu avistei o senhor Albergue ao longe, apressando-se em nossa direção. Mas antes que ele pudesse chegar, a senhorita Luiz falou, eu sou a escolhida pela árvore. Essa garota não tem nada a ver com isso. Assim que os cavaleiros ouviram isso, trocaram olhares. Eu segurei a mão da senhorita Luiz. O que você está dizendo? Está tudo bem. Eu ouvi. Meu irmãozinho está dentro da árvore sagrada, e ele está sofrendo. Seu irmãozinho está o quê? Foi isso que ela ouviu. Olhei para Luxon, mas ele moveu o olho de um lado para o outro, como se estivesse balançando a cabeça. Eu não ouvi nada disso. A senhorita Luiz tentou sair com os cavaleiros, mas eu apertei ainda mais a mão dela. O que diabos estava acontecendo? Eu nem conseguia imaginar o que aconteceria com ela, mas algo dentro de mim gritava para não soltá-la. Isso deve ser um mal-entendido, insisti. Está tudo errado. Não importava o quanto eu tentasse persuadi-la, a senhorita Luiz havia tomado uma decisão. Sinto muito por envolvê-lo em algo tão louco, mas eu quero ir para onde Leon está. Eu nunca pude fazer nada por ele enquanto estava vivo, mas se eu puder encontrá-lo mais uma vez antes que tudo acabe, isso é o suficiente para mim. Os dedos da senhorita Luiz eram tão gentis ao soltarem os meus, e em breve, ela estava indo embora. O senhor Albergue conseguiu segurá-la pelos ombros antes que ela fosse longe demais. Luiz. O que está acontecendo? O que é essa bobagem de você ser um sacrifício humano? É exatamente o que parece. Prometo que vou explicar tudo para você depois, pai. Eu fiquei lá, congelado, incapaz de fazer qualquer coisa. Serge enfiou as mãos nos bolsos e passou por mim. Leon isso, Leon aquilo. É tudo que ela se importa. Porque aquele garotinho morto é tão importante para ela, afinal. Eu não entendo nada disso. Ele pausou e olhou para mim. Vendo que eu ainda estava de boca aberta, ele resmungou. Bem, já que ela tem o verdadeiro, ela não precisa mais de você. Vá para casa. O ódio ardente que ele havia mostrado para mim momentos atrás não estava mais presente.
Vamos, Lélia. Se sim. Os dois se afastaram. Sinceramente, eu não me importava com Serge. Eu estava mais preocupado com o motivo pelo qual a árvore sagrada estava exigindo um sacrifício humano em primeiro lugar. Marie nunca mencionou algo assim. Lélia também não poderia saber, dado o quão chocada ela parecia. Algo não estava certo. Os eventos em Oldfort também não haviam seguido completamente o cenário do jogo, mas havia algo mais sinistro acontecendo em Alzer. Luxon, descubra o que está acontecendo, eu disse. Nunca há um momento entediante com você, mestre. Algo está podre. Preciso voltar e perguntar a Marie sobre isso. É a sua intuição falando. Geralmente, quando tenho um pressentimento ruim, estou certo. Não estava prestes a dizer que tinha uma intuição perfeita, mas eu tinha premonições bastante precisas quando as coisas estavam indo mal. Deixei o tumulto da multidão para trás, parando apenas uma vez para olhar para a árvore sagrada. Enquanto Lélia e Serge caminhavam, Himmel se aproximou, abrindo caminho entre a multidão para alcançá-los. Seu terno estava desalinhado, mas ele não prestou atenção a isso. Himmel, Lélia exclamou. Antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, ele segurou Serge. Explique-se. Ouvi dizer que você arrastou Lélia à força para a caverna. Por que você faria uma coisa dessas? Era natural que Himmel estivesse furioso, já que ele e Lélia estavam noivos, mas Serge não tinha energia para desperdiçar com ele. Irritado, ele zombou. Para de choramingar. Meu velho quer me ver, então não tenho tempo para brincar com você. Serge estava na caverna com Luiz quando a árvore sagrada a escolheu como sacrifício. Assim, Albergue o convocou para que ele pudesse ouvir toda a história. Serge fez uma careta, já pensando no quanto essa bagunça seria um incômodo. Do ponto de vista externo, provavelmente parecia que ele estava zombando de Himmel. Então você vai simplesmente fugir. Himmel segurou a gola de Serge, apesar de ser muito menor e menos musculoso. Não foi surpresa que Serge tenha facilmente empurrado e o fez tropeçar para trás. Uau! Lélia exclamou, correndo para o lado de Himmel enquanto ele caía. Ver Lélia se preocupando com Himmel só irritou Serge ainda mais. Lélia, se você um dia se cansar desse patético desculpa de homem, você sabe onde me encontrar. Eu te acolheria de braços abertos. Você prefere alguém em quem possa confiar, não é? Alguém como eu. Vou te mostrar o que você está perdendo em breve, então não se preocupe. Himmel olhou para Lélia. A suspeita em seus olhos lembrou-a do beijo que ela compartilhou com Serge dentro da caverna. Por essa razão, ela não conseguiu defender completamente suas próprias ações. Enquanto Serge se afastava, Himmel e Lélia permaneciam paralisados no lugar, pelo menos até Himmel segurar Lélia pelos ombros, apertando-os. Lélia, quero que você seja honesta comigo. Aconteceu algo entre você e Serge? Não, é claro que não. Olhe nos meus olhos e diga isso. É eu. Himmel começou a chorar. Lélia sentiu o peso dos olhares da multidão, e quando ela olhou ao redor, notou que várias pessoas se reuniram. Aquele é o Sr. Himmel da Casa Pleven. E aquela garota ali é de Lespinace, não é? O quê? Mas há apenas um momento, ela e o Sr. Serge. Sussurros irromperam, aumentando a vergonha de Lélia. Ela segurou a mão de Himmel e levantou-se. Ansiosa para colocar alguma distância entre ela e os outros nobres, ela tentou puxar Himmel, mas ele não permitiu. Lélia, me deu uma resposta. Irritada, ela finalmente explodiu, pare com isso de uma vez por todas. Lélia. Eu realmente odeio isso em você. Você sempre age tão frágil e delicado, e então tem a audácia de duvidar de mim. Não há nada entre mim e Serge. Tenha um pouco de fé em mim, você não acha? Mas mesmo assim, é muito ultrajante vocês dois irem juntos para a caverna. Você prometeu que iria comigo, não foi? E você fez isso na frente de todos. Eu não posso deixar isso passar.
Serge está basicamente me insultando neste ponto. Tenho meu orgulho como um homem das 6 grandes casas. Não posso continuar ignorando quando ele faz essas coisas. Lélia sentiu como se ele tivesse jogado um balde de água fria sobre ela. Você está exagerando loucamente. Orgulho como um homem das 6 grandes casas. Que absurdo. Mostre um pouco mais de preocupação comigo, não é? Você realmente não é nem um pouco considerado. Havia uma desconexão. Lélia não conseguia compreender a ênfase que ele dava ao seu orgulho nobre. Graças à sua experiência de vida anterior, ela não via muito valor em algo tão superficial. Parecia que Emily estava priorizando seu status em relação a ela. Os sentimentos que ela tinha por ele evaporaram repentinamente. Eu o escolhi considerando o meu futuro, mas talvez eu tenha me enganado. Tudo bem, entendi, ela disse. Seu orgulho é muito mais importante do que eu. Lélia. Se você quer brigar com Serge, vá em frente. Mas isso só me fará pensar menos de você. É ridículo você agir assim por causa de algo tão estúpido. Mas isso é. Não quero ouvir. Droga, isso só me irrita ainda mais. Pare de inventar desculpas. Lélia estava cansada de seus mas isso e mas aquilo, completamente inconsciente do fato de que ela mesma havia dado desculpas semelhantes. Ela deixou Emily para trás e seguiu para casa sozinha. Emily permaneceu imóvel, olhando para seus pés. Lélia olhou para trás uma vez ao sair e sentiu-se enojada com o quão patético ele parecia. Por que eu escolhi alguém como Emily? Eu teria sido melhor escolhendo Serge desde o início, se soubesse que seria assim. Quando voltei para a propriedade de Marie, informei-a sobre o que havia acontecido no festival. Ou seja, que a árvore sagrada havia escolhido a senhorita Louise como sacrifício humano, e que ela tinha ouvido a voz de seu irmãozinho morto e, assim, decidido concordar com suas demandas. Marie ficou perplexa. Por que ela gostaria de ser um sacrifício humano só porque seu irmãozinho morto está sofrendo? Eu realmente não entendo. Sim, parecia um pouco estranho. Como diabos eu vou saber? Tudo o que posso dizer é que ela agarrou a chance de se tornar um sacrifício, e ela disse que foi por causa de seu irmão morto. Estávamos reunidos em uma sala vazia com Claire e Luxon ouvindo. Eu não podia contar para o bando de idiotas sobre isso, por isso estávamos nos encontrando em segredo. Ok, espere aí. Tenho quase certeza de que não havia nada sobre um sacrifício humano no segundo jogo, disse Marie. Além disso, o festival de Ano Novo supostamente é tudo sobre a protagonista mostrando que está namorando seu interesse amoroso. Esse é o ponto todo. E qual era o papel da senhorita Louise nisso tudo? Como ela estava envolvida na história até então? E o que deveria acontecer em seguida? Perguntei rapidamente. Percebendo minha impaciência, Marie respondeu prontamente. Vamos ver. Ela perguntava para qualquer interesse amoroso que tivesse escolhido se eles realmente tinham certeza de que queriam estar com uma mulher como ela. Não lembro das falas exatas, mas definitivamente não havia nada sobre alguém sendo escolhido como um sacrifício humano. E se houvesse, não poderia ser a Luísa. No final, ela é condenada por todos os crimes que cometeu ao longo da história. Deixando de lado a questão da condenação, se a senhorita Louise realmente tinha um papel até o final do jogo, não fazia sentido que ela fosse sacrificada parcialmente. Isso era uma evidência clara de que estávamos vivenciando uma anomalia. O que está acontecendo aqui? Eu pausei e me corrigi. Ou melhor, o que vai acontecer agora? Levei uma mão à boca e pensei intensamente. Conhecendo você, você provavelmente causou uma grande confusão ao se envolver, não é? Claire disse. De qualquer forma, se você está tão ansiosa para salvar a donzela em perigo, é melhor agirmos rápido. Você vai salvá-la, não vai? Essa era uma decisão óbvia, é claro que eu iria salvá-la. Como eu poderia simplesmente ficar parado e permitir que a senhorita Louise fosse sacrificada?
Meu problema era que ela estava determinada a se oferecer como vítima voluntária. Seria difícil convencê-la do contrário. Arrastá-la à força era minha única opção. Eu acho que podemos entrar de forma furtiva e pegá-la, ver o que está acontecendo. Luxon, vamos lá. Quando ele não respondeu imediatamente, virei-me para ele. Luxon. Luxon estava ainda mais indiferente do que o habitual, e algo nele parecia diferente também. Como se estivesse mais cauteloso. Até agora, ele tinha sido tão desprendido, oferecendo-se para aniquilar todos os novos humanos sempre que eu quisesse, mas não desta vez. Mestre, tenho algumas notícias infelizes, ele disse. Infelizes? De que forma? Eu suspeito que será quase impossível resgatar Luiz com sucesso. O que você quer dizer? Que nem mesmo você é capaz de fazê-lo. Como algo tão simples poderia ser tão difícil ao ponto de até Luxon não ter confiança? Não seremos capazes de nos mover furtivamente sem sermos notados, Luxon esclareceu. O problema é o ideal. Ideal, né? E quanto a ele? Ele implantou dispositivos de segurança especiais que ele mesmo fez. Eu também confirmei que ele possui medidas defensivas. Espere. Você não está me dizendo que a Lélia virou as costas para nós, está? Será que ela realmente ia me trair agora, de todas as vezes? Não, dada sua posição, era mais provável que ela visse a senhorita Lois como uma ameaça maior do que eu. Mas será que ela estaria disposta a ir tão longe para eliminá-la? Ela não parecia ser tão implacável. Para o bem ou para o mal, ela era como eu. Ainda carregava as ideias culturais e os valores incutidos em sua vida anterior. Ao ouvir o nome ideal, Marie se inclinou para a frente, querendo mais informações. Ela não havia usado a loja de itens no segundo jogo, então sabia muito pouco sobre ele. Ele é um item de trapaça, um navio de guerra, do segundo jogo, certo? Como ele era? Ela perguntou. Luxon explicou. Ele é um navio de transporte criado pelos antigos humanos. No entanto, é altamente possível que suas capacidades de coleta de informações superem as minhas. Embora as circunstâncias também sejam altamente anormais. Clary compartilhou suas suspeitas. Um navio de transporte realmente precisaria de tais habilidades. Nenhum dos meus dados sugere isso. É exatamente por isso que estou perplexo, disse Luxon. Ele saiu do modo de espera recentemente, mas, mesmo assim, ele conseguiu se esconder de mim durante todo o tempo anterior ao seu despertar. Isso mostra que ele é uma verdadeira ameaça. Agora que o ideal estava envolvido, não poderíamos nos mover com a mesma liberdade que tínhamos antes. Ele estava se tornando um verdadeiro problema. Então, o que você pretende fazer, Bigro? Perguntou Marie. Seria difícil roubá-la de volta, certo? E se não tivermos cuidado, poderemos causar um escândalo internacional tão grande que não seremos capazes de nos explicar. Sim, as coisas realmente se complicaram. O maior problema era que, no que dizia respeito à República de Alzer, qualquer coisa relacionada à árvore sagrada era considerada sagrada. Eles fariam qualquer coisa para apaziguar a árvore, mesmo que isso significasse oferecer a vida de alguém em um prato. Eles definitivamente atrapalhariam se eu tentasse salvar a senhorita Luiz. Ah, eu tenho uma ideia. Maria estalou os dedos. Que tal se Luxon queimar a flor da árvore? Se fizermos isso, toda essa história de sacrifício deverá desaparecer. Eu adoraria fazer isso, mas... Eu olhei para Luxon, que movia seu olho de um lado para o outro. O ideal também possui medidas defensivas contra isso. Se tentarmos fazer qualquer coisa, especialmente algo tão sério como atacar a árvore sagrada, isso causará um conflito entre a República e o Reino. Bem, então o que vamos fazer? Exigiu Marie, segurando a cabeça com as mãos. Essa era a questão, nenhum de nós sabia. Luxon olhou para mim. Mestre, o que você propõe? Se escolhermos enfrentar o ideal, juro que não vou perder,
mas sofreremos perdas. Além disso, ainda não conheço totalmente as capacidades do ideal. Basicamente, mesmo com Luxon em minha posse, não estava livre do perigo. Era hora de imaginar o pior cenário, que envolvia enfrentar o ideal cara a cara. Eu não tinha problemas em enfrentar a Lélia, mas o ideal era diferente. Antes de enfrentá-lo, eu precisava aumentar um pouco as minhas chances. Primeiro, vamos obter informações, eu disse. Se não podemos atingi-lo onde dói, então teremos que enfrentá-lo de frente. Marie, se você se lembrar de algo, me avise imediatamente. Luxon, venha comigo. E quanto a você, Clary? Sim? Vá para casa. O quê? Você não é realmente útil para mim agora. Você pode voltar quando for hora de levar a Angie e a Lívia para o forte. Bem, são suas ordens. Até mais. De forma incomum, Luxon concordou comigo. De fato. Enquanto estou aqui, você não precisa de mais ninguém. Clary deve voltar para o forte cuidar do que precisa ser feito lá. Espere um minuto. Não gosto de ser a única excluída, disse Clary. Cale a boca e vá para casa. Mestre, você é um grande idiota. Ela soluçou e saiu do quarto. Marie estendeu a mão para trás dela. Ei, espere. Bilbro, você realmente precisava mandá-la embora? Eu acho que ela é muito útil. Não, é melhor assim. Luxon, vamos embora. Entendido, mestre. As 6 grandes casas convocaram uma reunião de emergência. O tema central era Luiz e a questão de seu sacrifício. Com exceção de Albergue, os outros 5 líderes das casas estavam de acordo. Você realmente pretende sacrificar minha filha? Exigiu Albergue. Eles haviam decidido que, se a árvore sagrada assim desejasse, estavam dispostos a oferecer Luiz. Nenhum deles mostrava a menor hesitação. Para as 6 grandes casas, não, para todas as pessoas da República, a árvore sagrada era um ser divino. Lambert sorriu, claramente desfrutando da frustração de Albergue. A árvore sagrada escolheu sua filha. Você deveria ficar encantado em entregá-la. Sinceramente, invejo sua sorte. Suas palavras transbordavam de sarcasmo, claramente impulsionadas pela maldade. Albergue apertou os punhos com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Enquanto isso, os outros líderes continuaram sua discussão. Deixando de lado as digressões, esta é a primeira vez que algo assim acontece. Devemos fazer um registro claro dos eventos. Devemos enviar alguém de uma de nossas casas para acompanhá-la. Lady Louise precisa de um guarda-costas. Ela parece perfeitamente disposta a se oferecer, mas se ela mudar de ideia quando chegar a hora, ficaremos em uma situação desconfortável. Bem, então vamos todos enviar pessoas de nossas casas. A forma como todos continuaram sem se importar com Albergue o enfureceu. Até mesmo Fernande, a quem ele havia mostrado muito favor no passado, participava ativamente da conversa sem consideração por ele. Fernande estava desesperado para criar novas conexões com os outros depois que Albergue o abandonou por sua traição. No processo, ele estava felizmente preparando o terreno perfeito para sacrificar Luiz. Senhores, disse Fernande, há outro assunto importante que devemos discutir. Nomeadamente, o herói de Wolfort. Os líderes inclinaram a cabeça diante da menção repentina de Lyon. O que ele tem a ver com isso? Isso é uma questão alzeriana. Sim, esse canalha não tem lugar nessas negociações. Desde que Lyon já o havia queimado uma vez, Fernande o considerava com extrema cautela. Ele tem uma relação pessoal com Luísa, explicou ele. E daí? Os outros homens o olharam com expressões perplexas. Eles estavam céticos de que Lyon se envolveria por um motivo tão insignificante. Se ele fosse tão tolo a ponto de interferir, causaria um escândalo enorme. Nenhum nobre comum se arriscaria tanto para salvar um mero conhecido. Mas Fernande não era o único senhor que desconfiava. Belange também havia sido ferido por Lyon. Fernande faz um ponto válido,
concordou Belange. Até agora, Albergue havia permanecido calado. Interiormente, ele não pôde deixar de sorrir amargamente. Ele suspeitava que o que os outros temiam de fato aconteceria, que Leon estaria disposto a salvar Luiz. Foi exatamente por isso que ele não queria alertá-los além do que já estavam. Duvido que ele faça um movimento aqui, disse Albergue. Belange o encarou. Baixar nossa guarda é exatamente o que nos colocou em águas quentes todas as vezes antes. Infelizmente, os outros senhores presentes não haviam sentido pessoalmente a ira de Leon, e permaneceram convencidos de que não havia perigo. Você está falando com base na experiência pessoal. Concordo. Ele não seria tão tolo desta vez. A forma como a conversa estava indo só beneficiava Albergue, especialmente se Leon de fato interviesse para ajudar. Sem restrições, Albergue estava certo de que conseguiria arrastar Luiz de volta. Perfeito. Se pudermos apenas manter esse ímpeto. Infelizmente, Lambert, Fernand e Belange permaneceram firmes em sua desconfiança de Leon e não esconderam isso. Esse garoto é anormal. Não há como prever o que ele fará. Protestou Lambert. Os outros pareciam sentir momentaneamente pena por Leon, ao ter alguém como Lambert chamá-lo de anormal. No entanto, Fernand compartilhava desses sentimentos. Será tarde demais para agir se ficarmos de mãos cruzadas. Precisamos estar preparados. Belange lançou um olhar a Albergue. Concordo. E não podemos ter certeza de que o pai amoroso de Luiz não o irá atrapalhar também. Gostaria de acreditar que nosso presidente nunca faria algo tão tolo, mas é melhor prevenir do que remediar. Albergue queria estalar a língua, mas guardou seus pensamentos para si mesmo. Deve ser difícil para um homem como você entender, considerando o quão fácil foi abandonar seu próprio filho. Ele sabia que nenhum dos nobres ali entenderia seu relacionamento com Luiz. Como nobre, seu afeto por ela o tornava um estranho. Felizmente, os outros líderes não estavam convencidos de que Leon iria intervir, então as medidas militares que tomaram foram mal planejadas, no máximo. Fernand e Belange estavam amargurados com isso, embora fosse uma pequena vitória, e Albergue permanecia preocupado com o que viria a seguir. Luiz, não importa o que aconteça, eu juro pela minha vida. Luiz estava esparramada em sua cama no castelo Raoult. Já se passaram alguns dias desde o festival de Ano Novo, mas desde então ela não conseguia descansar, deixando-a magra e abatida. Seus pais estavam sentados ao lado de sua cama, e sua mãe continuava tentando enxugar suas próprias lágrimas. Por quê? Por que isso está acontecendo? Nós já perdemos Leon. Por que também tenho que perder Luiz? Porque sempre são meus filhos. Luiz apertou a mão chorosa de sua mãe e sorriu. Está tudo bem, mãe. Leon está me esperando. Isso deve ser exatamente o que Leon testemunhou antes de falecer. Em sua mente, Luiz imaginou-o na cama, incapaz de levantar após a doença. Isso fez seu coração se apertar de dor. Leon tinha sido um menino tão atencioso apesar de tudo que sofreu. Ele tinha sido tão precioso para Luísa, mas ela não conseguiu salvá-lo. Ela carregou aquele peso em seus ombros por tanto tempo, foi seu maior arrependimento. Seu status com as 6 grandes casas e o enorme poder que ela possuía pela graça da árvore sagrada, nada disso importava. Nada disso havia salvo seu irmão. Ela havia ficado impotente. Albergue juntou as mãos, apertando-as tão forte que seus ossos pareciam ranger. Não há registro da árvore sagrada florescendo, quanto mais pedindo um sacrifício humano. Luiz, não permitirei que eles te levem. Pai, você sabe que não pode impedir. Ouvi dizer que os outros nobres já realizaram uma reunião. Eles enviaram seus próprios cavaleiros para o nosso castelo e estão de olho em mim, não estão? Luiz estava certa, as outras casas haviam enviado tropas para guardá-la. Elas alegaram que era para a proteção de Luísa, mas, na realidade, estavam vigiando-a. Chateado com sua própria impotência, Albergue baixou o olhar para o chão. Todos concordaram com isso, exceto eu. Então, é verdade,
Por votação majoritária, eles decidiram prosseguir com o sacrifício. Querido! Protestou sua esposa, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Você realmente pretende deixá-los levá-la de nós? Albergue se levantou lentamente, com a determinação franzindo a testa. Pai, você não pode. Eu tenho que ser o sacrifício. Leon está me esperando, disse Luíso. Mesmo supondo que o que você está dizendo seja verdade e que ele realmente esteja sozinho dentro da árvore sagrada, ainda não posso permitir. Não me importo se isso significa fazer inimigos das outras casas. Farei tudo ao meu alcance para impedir isso. Albergue começou a se dirigir à porta, abrindo-a. Mas antes que ele pudesse sair, um mordomo veio correndo. Senhor Albergue. Léo, quer dizer, o Conde Bartifort chegou. O quê? Leon não havia marcado um encontro com Albergue, não que fosse necessário, mas ele concordou em vê-lo mesmo assim. Muito bem. Leve-o ao meu quarto. Um mordomo me levou até um escritório, e depois de me sentar no sofá lá dentro, o senhor Albergue rapidamente me atualizou sobre a situação. Ele estava considerando lançar uma guerra total para proteger sua filha, o que me deixou ainda mais cético de que ele e sua família pudessem ser vilões. Bem, eu acho que, objetivamente falando, os cidadãos o considerariam uma ameaça se ele lançasse um ataque, não importando quão justificável fossem seus motivos. Se sacrificar uma pessoa resolvesse tudo, os humanos estariam mais do que dispostos a ignorar o resto. Eu odiava isso em nossa espécie. Guerra? Isso é um tanto perturbador, eu disse. Você entenderá quando se tornar pai. Não, suponho que, como nobre, minhas ações devam ser condenadas. Eu admito então, o que estou fazendo está errado. Isso não o impediria de seguir em frente. Ir para a guerra com um país inteiro apenas para salvar sua filha. Eu sorri. Eu meio que gosto desse som. BWAHA. Albergue explodiu em risadas. Isso é inesperado. Para um homem às vezes chamado de cavaleiro desalmado, eu pensei que você me diria para ficar parado e deixar que eles a sacrifiquem. Com licença. É precisamente porque sou um canalha que estou disposto a sacrificar a maioria por uma única pessoa. Eu sou o tipo de cara que prioriza as pessoas que conheço em relação a um bando de estranhos. Viu? Bem canalha, não é? Você está certo, Albergue riu. Então é assim que você se comporta. Sim, é realmente deplorável, mas eu gosto da sua forma de pensar. Dito isso, claramente não sou adequado para liderar o país como estou. Mas você ainda quer ir para a guerra. Francamente, supondo que eles a tenham sacrificado, não havia como saber que benefício isso traria. Não tínhamos ideia das consequências se não o fizessem também. A República de Alzir estava simplesmente aterrorizada que, ao irritar a árvore sagrada, pudessem perder as bênçãos que ela havia fornecido. Sua decisão de oferecer um sacrifício apenas para ficar seguro não estava totalmente errada, mas eu ainda não gostava disso. Da última vez, não pude fazer nada além de assistir meu filho definhar, então desta vez será diferente. Farei qualquer coisa para proteger minha filha, mesmo que isso signifique ir para a guerra. 5 contra 1. Essas não são chances de vitória, eu disse. De fato. Mas se eu tiver que colocar minha filha e o país em uma balança para pesar, minha filha é mais preciosa. É simples assim. Os olhos do Senhor Albergue brilhavam de determinação. Seria um exercício inútil argumentar, palavras doces não o fariam desistir disso. Se eu dissesse algo como "e as pessoas? Elas sofrerão", ele provavelmente responderia com "e daí?" Dei de ombros. E se houver uma maneira de sair dessa confusão sem lutar? Albergue pausou, percebendo imediatamente minha implicação. Você quer levar Luiz com você? Você seria capaz de fazer isso? Se você falhar, será um homem procurado. Não se preocupe. Eu sou realmente bom nesse tipo de coisa. Eu não duvido. Eu pensei que ele expressaria preocupação com a minha segurança, mas estranhamente, ele parecia ter completa confiança em minhas habilidades.
Eu não sabia como me sentir sobre isso. Será que ele achava que eu era uma espécie de bandido dissimulado com talento para se esgueirar pelas sombras ou algo assim? Bem? Como você quer lidar com isso? Perguntou o senhor Albergue. Antes de fazermos isso, há uma coisa em que eu gostaria da sua ajuda. Você se importa? Suas sobrancelhas se ergueram. Minha ajuda? Se houver alguma maneira em que eu possa ajudar, estou mais do que disposto a fazê-lo. Obrigado. Na verdade, eu quero que você me fale sobre seu filho, Leon. Você pode fazer isso? Depois que Leon saiu do escritório de Albergue, um mordomo entrou. Meu senhor, o conde Bartifort foi para o quarto da Lady Louise. Está bem, Albergue disse distraindo-se enquanto olhava pela janela. Você ainda pretende ir para a guerra? Vejo, disse o mordomo. Sim. Minha consciência não está tranquila, mas é tarde demais para voltar atrás agora. Então, nem mesmo o conde Bartifort conseguiu dissuadi-lo. Parecia que o mordomo esperava que Leon convencesse Albergue a desistir. Albergue riu. Meu senhor. Vamos começar a nos preparar para a guerra. O que acontece a partir daí depende do conde. Você tem algo planejado? Perguntou o mordomo. Não posso te dizer agora. Albergue pausou brevemente. Mas devo dizer que ele é realmente abominável. A proposta de Leon fez Albergue finalmente entender por que as pessoas o consideravam um canalha. Ele se sentia realmente patético por ter que depender de Leon. Abominável, ecoou o mordomo. O conde Bartifort não parece nem um pouco abominável para mim, meu senhor. Você entenderá em breve. Porque sempre são meus filhos que precisam ser sacrificados. Será que a árvore sagrada amaldiçoou a casa Raut? Será que este é o meu castigo por me livrar dos Lespinaces? Ele não pôde deixar de se perguntar. Quando Leon apareceu no quarto de Louise, ela ficou chocada. Leon. Como você entrou aqui? Eu vim verificar como você está. Você parece péssima. Ele se aproximou de sua cama e se acomodou em uma cadeira próxima. Ele deixou algumas frutas na mesa, um presente. Louise sorriu. Mesmo emaciada, ainda sou bonita, não sou? Eu prefiro minhas mulheres lindas e saudáveis, ele respondeu brincando. Não está dormindo muito. Ele podia ver claramente o peso que esses eventos haviam causado nela. Louise abaixou o olhar, com uma expressão sombria. Todas as noites, eu sonho. Vejo meu irmão preso dentro da árvore sagrada, e eu sou impotente para ajudá-lo. Ela cobriu o rosto com as mãos, lembrando do dia em que ele morreu. Mesmo que ele tenha sofrido tanto, não havia nada que eu pudesse fazer por ele. No momento em que percebi que ele ainda estava sofrendo dentro daquela árvore, por mais de uma década. Eu não pude deixar de chorar. Ele deve estar tão solitário lá dentro, sozinho. Leon ouviu silenciosamente. Quando Louise começou a soluçar, ele acariciou gentilmente as costas dela. Deve ser difícil. Você vê esse sonho toda vez que dorme? Louise assentiu. Ele chama por mim, implorando para eu ir até ele. Eu preciso fazer pelo menos isso. Seria muito lamentável deixá-lo completamente sozinho. Você realmente ama seu irmão, não é? Sim, eu amo. Fiquei tão chocada da primeira vez que te vi. Vocês dois se parecem tanto, até comecei a me perguntar se Leon teria se parecido com você, se ele não tivesse. Louise só conheceu o seu Leon quando ele era criança, mas se ele tivesse vivido até a adolescência, ela tinha certeza de que ele se pareceria exatamente com o Leon diante dela. Ela não era a única que pensava assim, seus pais concordavam. É estranho. Depois de todo esse tempo, você aparece, e agora o meu Leon me pede ajuda. Quase parecia destino. Leon a deixou falar sem julgamentos. Você realmente acha que nos parecemos tanto? Quero dizer, com tudo que você disse sobre ele, sinto que não somos nem um pouco parecidos. Quando criança, eu era bastante obediente e bem comportado, e também era tímido. Ficava na minha. Ouvir isso trouxe de volta lembranças felizes. A maneira como você fala,
Até mesmo a maneira como mente é exatamente como ele. Mas sabe, acho que ele era mais do tipo que queria se destacar. Oh, mas acho que, nesse sentido, talvez vocês sejam parecidos. Afinal, você se tornou bastante famoso desde sua chegada em Alzer, e nem sequer está aqui por um ano inteiro. Isso só acontece porque as pessoas não me deixam em paz. Até isso lembrou Luiz de seu irmãozinho. Ela estava convencida. Você recebeu o selo do guardião e salvou Noelle de Loki. Tenho certeza de que meu irmãozinho teria feito exatamente a mesma coisa. Luiz estendeu a mão para acariciar o rosto de Leon. Ele permaneceu imóvel, sem recuar. Você se importaria de me contar mais sobre o seu Leon? Ele perguntou. Claro. Tenho medo de dormir, então ficaria feliz em contar tudo. Todas as nossas memórias felizes juntos. Vamos ver. Miss Louise estava deitada na cama, o peito subido e descendo lentamente. Enquanto eu estava sentado próximo a ela, Luxon espiava das sombras, pairando ao meu lado. Senhor, usei o sedativo. Ela deverá dormir sem sonhos. Você realmente é útil, sabia? Eu pausei. E então, como está? O que nosso amigo e a intrometido tem reservado para nós? Enquanto ouvia Miss Louise contar suas várias memórias com seu Leon, Luxon estava ocupado vasculhando o interior do castelo. A defesa do ideal dificultará a extração de Louise sem enfrentar uma série de problemas. Oh! Você está me dizendo que o ideal é mais capaz do que você. Ele é superior em sua respectiva área de especialização, mas no geral, tenho motivos para acreditar que sou mais forte, disse Luxon. Seria errôneo determinar a supremacia com base em um único aspecto. Parecia que minha pergunta o havia incomodado. Não que robôs fossem incomodados, mas mesmo assim. Enfim, estamos em uma situação complicada aqui. Mesmo que Luxon fosse mais forte em geral, o ideal poderia superá-lo em suas especialidades, e não tínhamos ideia de como classificar suas habilidades de combate. Ainda era perfeitamente possível que Luxon perdesse. Mas por que diabos o ideal se daria ao trabalho de colocar essas defesas em primeiro lugar? A pergunta não foi direcionada a ninguém em particular, mas Luxon arriscou um palpite. Talvez Lelia tenha ordenado a ele. Também existe a possibilidade de que ele tenha alguma conexão com o que aconteceu com Luiz. Vamos investigar isso. Certo, acho melhor irmos. Já está completamente escuro lá fora. No curto período em que conversei com Luísa, o sol havia se posto. Por outro lado, aprendi várias coisas durante o meu tempo aqui. Senhor, disse Luxon, você tem certeza disso? Luiz vai ressentir você por isso. Eu não duvidava disso. Que seja. Contanto que ela sobreviva, não me importo. Senhor, você realmente é insensível. A última pessoa que eu queria ouvir isso era um IA igualmente insensível. Pouco tempo depois que Leon saiu do castelo, Serge estava em seu quarto, deitado na cama. Tisque. O que agora? Neste ponto, era praticamente certo que Louise seria sacrificada para a árvore. Serge pessoalmente não tinha interesse nessa bobagem, mas o destino de Louise pesava em sua mente. Ele olhava fixamente para o teto, relembrando o dia em que a viu pela primeira vez. Ele se lembrava vividamente. Será que ela finalmente me veria como família se eu a resgatasse? No momento em que se pegou pensando nisso, ele se levantou e passou as mãos pelos cabelos. Porque ainda estou preso nisso. Eu já sei que ela só quer um substituto para o Leon. É só disso que ela fala, Leon, Leon, Leon. Quando eram mais jovens, ela sempre parecia tão feliz quando falava sobre seu irmão morto. Ela estava tão arrasada por ele que todo o castelo estava escuro e sombrio. Serge sentia como se tivesse sido arrastado até lá apenas para substituir o garoto morto. E de certa forma, isso era verdade. Os Halts queriam um herdeiro, por isso o adotaram da família extensa, para ser um substituto. E tarde demais. Nunca poderíamos ser uma família. Não depois de todos esses anos. Uma parte de Serge ainda desejava ser aceito, e ele não conseguia eliminar completamente esse desejo.
Enquanto estava perdido em pensamentos, Ideal de repente apareceu em seu quarto. Boa noite. Serge se levantou abruptamente. Você? O que você quer? Oh, eu simplesmente tenho algumas informações divertidas, então vim transmiti-las a você. Divertidas? Desculpe, mas não estou realmente no clima para esse tipo de coisa agora. Serge se acomodou novamente na cama. Ideal flutuou em sua direção. Mesmo? Você está tão abalado por sua primeira paixão ter sido escolhida como sacrifício. Num instante, a mão de Serge se estendeu para pegar o pequeno robô. O metal de Ideal rangeu sob a pressão de seu aperto. Os olhos de Serge estavam injetados de sangue e cheios de raiva, veias saltando em sua testa. A qualquer segundo, ele parecia prestes a esmagar Ideal em pedaços. O que você acabou de dizer? Ele exigiu. É inútil destruir meu terminal remoto. Mesmo que eu faça, posso ativá-lo imediatamente em outro lugar. Agora, dê uma olhada nisso. Luz saiu do olho de Ideal, projetando uma imagem na parede. Nela, Serge podia ver Leon e Albergue conversando. Eles pareciam se divertir. O quê? O que é isso? Imagem ao vivo de algumas horas atrás, disse Ideal. O quê? Eu não ouvi nada sobre isso. Por que as pessoas deste castelo não acharam necessário informá-lo, e por que esse homem se assemelha tanto ao filho falecido do Lord Albergue? Além disso, eles estão cientes de que você brigou com ele anteriormente. Sem que Serge soubesse, Leon havia chegado ao castelo e conversado com Albergue. A mera visão dele fez o estômago de Serge revirar de raiva. Nunca vi meu pai sorrir assim antes. Não para mim. As únicas expressões que ele já viu em seu pai eram raiva ou exasperação. Sempre havia algo distante e frio em seu rosto. Mas e quanto ao modo como ele olhava para Leon? Albergue tinha abaixado completamente a guarda. Serge rangeu os dentes enquanto a imagem na tela mudava. Esta é a imagem do quarto da senhorita Luiz. Parece que eles estão se divertindo. O sorriso em seu rosto era exatamente como aquele que Serge havia visto naquele dia, quando eram crianças, aquele que havia conquistado seu coração. Mas ele nunca mais viu isso, pelo menos não direcionado a ele. A luz desapareceu dos olhos de Serge enquanto ele olhava fixamente para a tela, sem vida. Você gosta dele só porque ele se parece com seu irmão morto, né? Aqui, você pode ouvir a conversa deles, disse Ideal, iniciando a reprodução do diálogo verbal deles. Conversar com você quase me faz sentir como se estivesse conversando com meu irmãozinho de novo. Eu me diverti tanto, Leon. Eu também me diverti. Se ao menos, você tivesse sido meu irmão em vez disso. A voz de Luiz foi subitamente interrompida. Oh, droga. Parece que há algum ruído estântico, disse Ideal. Vou precisar consertar isso. Serge soltou subitamente seu controle sobre Ideal e jogou a cabeça para trás, rindo maniacamente. Ah. Senhor Serge. Desculpe por isso. Bom trabalho em me mostrar isso. Sim, essas são informações bastante divertidas. Eu sabia. Todos aqui me veem apenas como um substituto. Droga. Serge saltou da cama e chutou com força um móvel mais próximo. Ele enlouqueceu, destruindo tudo até que seu quarto estivesse uma bagunça. Enquanto o Ideal observava, ele disse, na verdade, essa ainda não é a parte divertida. Você vê, Leon tem um item perdido semelhante a mim. Veja. Aqui mesmo. Olhe. O que isso significa? Aquele item é a razão pela qual Leon tem causado tanto caos aqui na República. Este outro robô é um camarada meu, sabe? E eu adoraria estar em bons termos com ele. Mas Leon está usando para fazer bagunça aqui. É impressionante, devo admitir. Serge não sabia muito sobre Leon, além de ele ser um estudante de intercâmbio que sempre se metia em confusão. Admitidamente, ele estava parcialmente no escuro porque todos no castelo haviam evitado compartilhar informações relacionadas a Leon com ele. E daí? Ele está brigando com Alzer. Você realmente não sabia? Desde que ele chegou,
destruiu 2 nobres proeminentes, Pierre, da casa Feivel, e Loic, da casa Barielle. E ele fez tudo isso usando aquele item perdido. Ele certamente não conhece o significado de moderação. Somente agora Serge percebeu o quão ignorante havia sido. Porque ninguém me contou sobre isso. Bem, eu nunca imaginei que você fosse tão terrivelmente desinformado, disse Ideal. Eu suponho que Lady Lélia provavelmente não disse nada por motivos semelhantes. É conhecimento comum em todo o país neste momento. Todo mundo fala do Cavaleiro Patife de Wolfort. Patife? Então você está dizendo que o pai, quer dizer, Albergue estava tendo uma conversa amigável com esse cara. Ele é praticamente o inimigo público número 1. Sim. Eu suponho que a semelhança deste Leon com seu filho morto seja o motivo pelo qual ele não consegue odiar o garoto, não importa quanto devastação ele traga para Alzer. Toda a situação estava deixando Serge absolutamente furioso. Que diabos? Então, mesmo sendo nosso inimigo, Albergue está disposto a dar a esse cara, Leon, uma recepção mais calorosa do que ele me deu, seu próprio filho, só porque ele se parece com seu filho morto. Serge cerrou os punhos com determinação. Ei, Ideal. Me dê uma mão. Certamente. Serge encarou com firmeza a imagem projetada de Leon. Se esse cara está tentando agir como um valentão com esse item perdido dele, você não acha que ele precisa levar uma surra? Serge havia espancado Leon facilmente durante o festival de Ano Novo. Ele estava convencido de que, se enfrentassem sem armadura ou armas, ele seria mais do que capaz de derrotá-lo,